Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. E hoje eu trago para vocês diversas informações num dia extremamente agitado na Vila Belmiro, com muitas informações sobre contratações, sobre Marcos Leonardo, sobre o dinheiro que o Peixe vai receber com a venda do Neymar e os preparativos aí para um jogo importantíssimo que para o Santos é uma final contra o Grêmio, no sábado às 16 horas. Mas antes eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do nosso glorioso Santos Futebol Clube. E agora vamos falar sobre contratações. O Santos que confirma a contratação hoje de Thomas Rincon, o meia que estava jogando no Sampdoria da Itália, fez praticamente toda a sua carreira no Sampdoria, tem 35 anos, é um jogador de extrema qualidade que vem para jogar na mesma posição do Rodrigues, então muito provavelmente ele vai ser o titular, vai precisar aí cerca de 15 dias, aí a gente vai ver de acordo também com a necessidade, né, com a urgência que o Santos tem, mas é um jogador que já vinha treinando, apesar de estar sem clube, ele vinha treinando e treinando bem. É um jogador que tem um bom porte físico, é um jogador bem forte, apesar da idade, é um jogador que se movimenta bastante, ele corre bastante, e isso se comprovou agora nessa última temporada no Sampdoria, né? O contrato foi encerrado com o Sampdoria, ele estava sem clube, o Alexandre Galo avaliou junto com a comissão técnica, com a aprovação do Diego Aguirre, e o jogador foi aprovado. O Santos acertou os termos salariais e o jogador desembarca amanhã na Vila Belmiro para fazer os exames médicos e para assinar o contrato. Né? Se tudo der certo, a gente imagina que sim, ele já assina o contrato amanhã e aí já fica disponível. Claro que não para esse próximo jogo contra o Grêmio, mas a partir do próximo jogo, sem ser esse do sábado, ele pode ser que já esteja disponível, apesar de precisar aí de um período, né? E aí vamos torcer para que ele possa se adaptar bem ao futebol brasileiro, né? Ele nunca atuou no futebol brasileiro, fez toda a sua carreira na Europa, e é um jogador ali de extrema qualidade. Passou por boa parte de clubes italianos, como a Juventus, da qual ele chegou a ser campeão, e também chegou a jogar no Hamburgo da Alemanha. Depois jogou em diversos times italianos, até agora esse último clube, o Sampdoria. É um jogador de extrema qualidade, é um jogador que sobe o nível da equipe, né? Se desenvolver o futebol que estava desenvolvendo. Ele jogou agora no último campeonato, agora no Sampdoria, ele fez 30 partidas ou 32 partidas. Realmente é um jogador que tem atuado bastante, então isso contou bastante aí para decisão, para o Santos tomar decisão, se era um jogador ali que não ia precisar de muito tempo para se recuperar. O Santos precisa de jogadores, como o próprio Galo disse, para chegar e vestir a camisa. É um jogador que vai agregar. Ele é da seleção da Venezuela. O Soteldo, né, parceiro aí do Soteldo, já jogaram juntos muitas vezes pela seleção. Então a gente, né, deseja boa sorte e torce para que ele possa estar o quanto antes disponível para jogar, né? O Santos mais do que nunca precisa de jogadores. O Sandri aí já não joga mais esse ano, então não tinha mais nenhum jogador na posição, e aí precisa de mais jogadores para compor o elenco, né? Não no caso dele, que ele vai chegar para vestir a camisa, mas aí vai ter ali o Fernandes como um ótimo reserva também. Se eles podem atuar juntos, vai depender do esquema tático do Aguirre, né? Mas provavelmente quando jogar um, não jogue o outro, né? O outro seja banco. Mas vai depender muito também do que o Aguirre vai ter na mão e do esquema tático que ele vai utilizar. Mas é um grande nome. Então, pelo menos o Santos traz aí um jogador. A novela Roberto Pereira, que o Santos deu um ultimato,
tudo indica que o Santos vai desistir ainda hoje da contratação, porque realmente é uma novela que não tem fim. O Santos ofereceu o que o staff pediu, conseguiu chegar em termos salariais, é um salário, né, muito acima do que o Santos está acostumado a pagar, principalmente nessa gestão Rueda. O staff gostou, mas parece que apareceu mais uma oportunidade ali na Itália, na própria Itália, para o jogador. Então, se o Santos não tiver uma resposta positiva até a data de hoje, ele vai dar oficialmente por encerrada as tratativas, e é uma novela que já se estendeu há muito tempo. O jogador faz leilão e mostra ali o interesse de continuar jogando na Europa. Desistiu, não aceitou a proposta do Besiktas, não quis dar a resposta do Santos, mas estava ainda na confiança de conseguir ainda algum clube que ele possa ser encaixado ali na Itália. Então tudo indica que essa novela não vai ter um final feliz, e o Santos não vai conseguir trazer um jogador que realmente seria um jogador ali para causar impacto e para melhorar o nível do Santos. Mas pelo menos já traz um jogador e segue buscando também outros nomes, tá? Dentre eles, a gente tem o Alfredo Morelos, que é um nome que saiu na mídia estrangeira, dizendo sobre a possibilidade de contratação do jogador. É um jogador de muita qualidade, ele é titular da seleção da Colômbia, é um jogador muito bom. Ele estava, até agora, o seu último clube foi o Rangers, da Escócia. Segundo a imprensa estrangeira, eles informaram, Gazeta dello Sport, eles informaram que o jogador tem tratativas com o Santos. Não é fácil, porque pode ser que haja concorrência ainda com outros clubes, então essa não é uma negociação que está já adiantada, mas existem sim sondagens, né, e já conversas com a diretoria santista, que vai analisar essa possibilidade e se vai conseguir competir ali com outros clubes que possam estar interessados também nessa contratação. Então é uma coisa ainda muito inicial, mas que nas próximas horas pode ter um desfecho favorável, ou mesmo o Santos acabar aí desistindo. A gente vai ficar sabendo ainda dentro de algumas horas. A outra contratação, e essa sim já tem um estágio um pouco mais avançado, é do Alex Sanches. É um excepcional atacante, né? Jogou naquele grande time ali do Barcelona com o Messi. É um jogador de extrema qualidade, estava no Olympique de Marseille, agora está sem clube, fez boa temporada, é um jogador, né, de Copa do Mundo, é um jogador de nível mundial. Com certeza, se o Santos trouxer, vai agregar bastante, né? Se o Santos trouxer o jogador, isso, né, trazer um jogador desse peso, desse nível, que seria como se pudesse vir também o Roberto Pereira, seria mais ou menos desse mesmo nível, mas é claro que o Alex Sanches é um jogador muito mais campeão. São posições diferentes, mas é um jogador aí que é muito mais campeão e tem muito mais nome do que o Pereira, apesar do Pereira também ser da seleção. E o jogador, ele pediu um valor de R$1 milhão mensais, e mais prêmios, né, que possam ser alcançados, algumas metas que possam ser alcançadas. Então, no total, esse valor ele pode chegar até R$1,5 milhão. O Santos tem a disposição de pagar. A diretoria entende nesse momento que, se não fizer maiores esforços, e o CG também entende, o Santos corre um sério risco de rebaixamento. E isso seria um prejuízo inimaginável para o Santos, para a instituição e para o próprio Rueda, né? Ficaria marcado como o único presidente que teve a façanha de fazer o Santos ser rebaixado. Então, diante do cenário, existe uma possibilidade do jogador vir. Vai depender agora de avançarem as negociações. O jogador fez a pedida, pelo que a gente soube, né, internamente, existe o interesse mesmo em pagar esse montante. É um jogador que viria de graça, né? Então o Santos pagaria ali salários e luvas, né? Então teria que despender um valor maior ali para pagar um salário maior, mas é um jogador que realmente traz um impacto muito grande para a equipe e uma qualidade
também muito grande. Então é uma negociação que já teve um andamento, e aí agora a gente vai esperar para ver se realmente o CG vai bater o martelo e também se não vai haver a concorrência de outros clubes, porque já houve o interesse também do Vasco, houve o interesse inicial do Corinthians, que depois acabou desistindo ali, do próprio Grêmio também, que também acabou desistindo de repatriar o jogador por conta do Suárez. O Suárez vai ficar até o final do ano. Então o Santos vai ter a concorrência de outros clubes no Brasil e pode também ter a concorrência de outros clubes estrangeiros. O Santos corre para tentar definir o maior número de contratações que sejam possíveis e que possam agregar à equipe para que esses jogadores possam estar disponíveis o quanto antes. Então a diretoria corre contra o tempo, mas avançou um pouquinho, não está ali, vamos dizer assim, quase sacramentado, mas existe uma boa possibilidade. Eu acho que seria uma contratação de impacto, que ia agregar muito para a equipe e ajudar, né, trazer mais esperança para que a gente possa sair dessa situação no campeonato. É um campeonato que a gente sabe que é extremamente disputado, o Santos está na zona de rebaixamento, restam 18 jogos e a equipe vai precisar aí melhorar bastante se ela quiser sair dessa situação, tá certo? Com relação, agora, contratações, por enquanto são esses nomes que têm sido ventilados. Agora tem uma questão de um reforço caseiro, que é a volta do Marcos Leonardo. O jogador treina hoje, junto com a equipe, está sendo reintegrado. Segundo o jornalista Wagner Frederico, o jogador em nenhum momento ele não quis jogar pelo Santos, mesmo diante dessa situação. Ele sim, ficou chateado pela situação, porque é uma vontade do jogador sair, e ele não tinha cabeça, né, não estava com a cabeça organizada para poder seguir jogando. Então foi um pedido do staff e da família do jogador que se afastasse enquanto houvesse esse imbróglio. Né? Aí ocorre que o Santos não aceitou a proposta. Existe a possibilidade, a empresária do jogador está aqui no Brasil para tentar conversar com o Santos. O Santos é irredutível, eu acredito que está certo nessa atitude. O Alexandre Galo já deixou bem claro que as cifras são muito baixas, não atendem aquilo que o presidente Andrés Rueda e o CG acreditam que é um valor razoável pelo jogador, e se não aumentar a proposta substancialmente, o Santos não vai aceitar. Tudo indica que o Marcos Leonardo vai acabar não saindo realmente nessa janela, porque além disso, mesmo que haja um aceite em termos de valor para o Peixe, a diretoria só tem intenção de liberar o jogador no final do ano, ou seja, no início, entre dezembro e janeiro, quando se encerra o campeonato. Então, o Santos não vai liberar antes também, mesmo que haja uma negociação, vai segurar o jogador, porque o Santos precisa mais do que nunca, mesmo que tenha a chegada desses outros jogadores, porque a gente sabe que se vier um Alex Sanches, por exemplo, também tem que ter um período de adaptação, vai ter que ficar um tempo ganhando condicionamento físico, até ter condição de jogar. Então o Santos não pode perder o seu artilheiro nesse momento. O Marcos Leonardo pode fazer mais gols, pode melhorar ainda mais o seu futebol, pode valorizar o seu passe e ser vendido mais caro, que é o que o Santos deseja. Então, o jogador muito provavelmente já vai estar disponível para a partida do sábado, porque volta a treinar hoje e vai ter a semana, né? A não ser a data de ontem, que ele treinou em separado, somente na academia, mas já volta a treinar com o elenco hoje e aí vai estar apto para poder estar em campo no jogo dificílimo na Vila Belmiro, às 16 horas, contra o Grêmio, no jogo no qual o Santos volta a ter a sua torcida. E isso é muito importante agora para a gente poder sair dessa situação. A torcida vai ser o 12º jogador. O alçapão tem que estar fervendo, com a equipe apoiando, com a torcida apoiando do início ao fim, para que o Santos possa sair dessa situação. Ele tem que fazer o fator casa como uma oportunidade do Santos somar pontos. O Santos precisa pelo menos de 7 vitórias, para não haver nenhum risco e ainda ter alguns empates fora de casa. Então, se ele não alcançar esse número em casa, ele vai ter que buscar fora.
O que a gente sabe que já está na condição que o time está jogando, da forma que o time está jogando, é muito difícil. Então ele precisa tentar, obviamente, que melhorar o futebol, melhorar os jogos fora de casa, mas fazer o resultado em casa. Procurar, nesses próximos jogos, tentar vencer os jogos em casa e empatar fora. Vai precisar melhorar muito o que jogou até agora, vai precisar pontuar muito mais para não ser rebaixado. Se o Santos fizer os mesmos 18 pontos que fez nesse primeiro turno, a equipe está fadada a jogar a Série B. Então vai precisar somar pontos, pelo menos 26 a 27 pontos. Então é muito importante agora, com esse trabalho do Galo, que parece que vai começar a acertar internamente, fora das quatro linhas do Peixe, juntamente com o trabalho do Aguirre, que é um técnico capacitado, que a gente tem que apoiar, por mais que não era ali o desejo da grande maioria de que fosse o Aguirre, mas nesse momento a gente precisa apoiar até o final, para que ele possa pelo menos ficar até o final do ano, e se ele ficar vai demonstrar que o Santos realmente melhorou o seu futebol e conseguiu alcançar os pontos necessários para poder se salvar. Juntamente com o Marcelo Fernandes, que tem uma boa gestão de jogadores, um bom contato, uma boa vivência com o Soteldo e com os outros jogadores também, já um técnico da casa, tem identidade com o clube, que eles possam contribuir para essa mudança, que eles possam ajudar o Santos a sair dessa situação. E a gente espera que essa mudança, essa virada de chave, como no ano passado, seja no jogo contra o Grêmio. Tomara que não seja aquele sufoco que a gente passou, que o Santos fez o gol no último minuto, com a confirmação do VAR que não havia impedimento do jogador santista que fez o gol, do zagueiro, agora eu não estou me recordando o nome dele, que já saiu do Peixe. E vamos torcer para que agora esse jogo seja essa virada de chave. O Grêmio não vai ter o Suárez, e ele vai ter, então é um desfalque importante e que pode ser muito bom para o Peixe. Ele vai precisar sair, jogar mais, né? Não só se defender, precisa ir para cima. O time está jogando em casa, com a força da sua torcida, com a vibração da sua torcida, para ajudar o clube a sair dessa situação. O jogo é às 16 horas, na Vila Belmiro, e a gente espera que tudo possa dar certo. E que o Santos possa, agora, com a chegada desse jogador do Rincon, e mais, tomara que o Alex Sanches e mais algum jogador que o Santos possa estar tratando, e que o nome ainda não saiu na mídia, que o Santos possa realmente sair o quanto antes dessa situação. E para finalizar, pessoal, o Neymar continua ajudando o Peixe, né? O Neymar, que foi confirmada a sua venda ao Hilal da Arábia, né? Vai jogar ali contra o Cristiano Ronaldo do Al Nassr, né? Então o futebol daquela região agora vai ganhando aí nomes de peso, e o Neymar, que foi contratado, e o Santos, pelo mecanismo de solidariedade, vai ficar com 4% da transação, o que vai gerar mais ou menos aproximadamente 20 milhões de reais. Era um dinheiro do Pituca, né? Mas infelizmente o Santos não trouxe. Se viesse mais o Rincon, mais o Pituca, o Santos estaria um pouco mais tranquilo. A gente sabe que depende muito do desenvolvimento do jogador, mas a gente já conhece o Pituca, é de casa, né? É um menino da Vila e com certeza traria ainda muito mais força. Não temos, agora é rezar para que possam vir mais jogadores e que o Pituca, quando chegar em janeiro de 24, ele possa estar iniciando a sua volta na primeira divisão com o Peixe, tá certo, pessoal? Então, fiquem ligados para novos conteúdos, novas informações. A qualquer momento eu trago para vocês aqui no canal, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima!